Seja bem-vindo ao nosso canal. Seja bem-vindo ao Portal Difusora. Ao entrar no nosso canal, dê o seu like, se inscreva e ative o sininho de notificações. A Difusora FM apresenta Direito de Trânsito. Direito de Trânsito. Com Ronaldo César. Bom, amigos, novamente aqui na Difusora FM, vamos falar de direito do trânsito. E novamente também vamos pedir licença, né? Aos ouvintes aí da Rádio Difusora, para adentrar seus lares, ao pessoal da página, ao pessoal aí do podcast, do Portal Difusora, né, Matheus? Isso aí, meu amigo Ronaldo, cumprimento a você, cumprimento aos nossos ouvintes, e é com muita alegria que estamos juntos mais uma vez em mais uma edição do Direito de Trânsito. Então, e a nossa missão aqui é o esclarecimento, né, informação. Então, hoje nós escolhemos aqui um assunto, né, que, mas isso aí não vai ocorrer comigo, né, que tomara que não. Omissão de socorro. Ai, esse aí é brabo, hein? Então, mas é bom as pessoas saberem o que é. Porque, às vezes, se você não souber o que é, você pode praticar essa omissão sem conhecimento. E no direito, né? Dizem que a lei não socorre os que dormem. Então, por isso, nós vamos esclarecer aqui hoje. Para começar aqui, Matheus, grande parte dos crimes de trânsito estão ligados à culpa. Não é o dolo é o querer, né? Praticar. E a culpa é quando você pratica, mas você não queria, né? Então é isso, por isso culpa. Uma fatalidade. Aconteceu, né? Você não vai atropelar alguém porque você quer, né? Pode acontecer. Às vezes você tá ali pensando na morte da bezerra, a pessoa tá atravessando a rua e você atropela a pessoa, né? Ou tá com um problema grave, pode isso acontecer. Com problema com o filho, né? Que às vezes isso pode acontecer e você acaba não vendo uma coisa e acaba atropelando alguém e se você não socorrer, chegou na omissão de socorro. Quando não há intenção, né, a culpa, né, de praticar o crime, não tem o dolo. O dolo é quando você seria o seguinte: o cara ali é seu inimigo, né? Eu não gosto do Joãozinho, então eu vou jogar o carro pra cima dele. Aí seria, né? Tem dolo ali, né? Aí não é culpa. Mas cabe salientar também que em ocorrendo o crime de trânsito, pode haver o agravamento, né? Daquele crime. O que seria? Ainda que culposo, né? Por culpa, o crime ainda há consequência depois da ação, né? Daquele que praticou. Por exemplo, um atropelamento. Quando omite o socorro, chegou na omissão de socorro, foi o que nós esclarecemos aqui, né? Na omissão de socorro, há a infração administrativa, há o crime autônomo e a causa de aumento de pena, que é majorante, que nós chamamos. Mas por que você está falando que há a infração administrativa, há o crime autônomo, né? Que o crime autônomo seria o próprio crime dito, né? E a causa, né, majorante. Eu tô falando isso aqui para explicar, né, para ter um norte do que nós vamos falar aqui. O artigo 176 tá escrito o seguinte lá do CTB: deixar o condutor envolvido em acidente com vítima de prestar ou providenciar socorro à vítima, podendo fazê-lo. Por que esse podendo fazê-lo? Vamos supor, tem aqui o problema. A pessoa tá ali, aconteceu isso aí, salvo engano, com o filho de uma atriz da Globo no Rio de Janeiro. Ele alegou isso aqui, que tava transitando, o menino tava andando lá, salvo engano, de skate ou de bicicleta, não lembro direito o que era, e ele atropelou o rapaz. Só que aí ele alega o seguinte, que outras pessoas que viram ficaram, e os próprios amigos do rapaz ficaram, tentaram agredi-lo, por isso ele não praticou o socorro, entendeu? Então aqui por isso está escrito, prestar ou providenciar socorro à vítima, podendo fazê-lo. Não podendo, é claro que você não vai fazer, você está correndo risco. Há também vários entendimentos quanto a socorro. Pelo menos eu penso assim, dependendo da situação ali, o socorro não é você pegar a vítima, colocar dentro do seu carro e levar para o hospital.
Porque talvez você pode complicar o negócio. Socorro pior, né? É você permanecer ali no local, né? Como disse o Ronaldo, se possível, fazer toda a comunicação do acidente, providenciar que venha, no caso, o SAMU, né? Ambulância, tudo direitinho. Então isso se entende como socorro, né? Você ir lá e pegar, talvez você desloca ali o pescoço da pessoa, fica pior do que tava, né? Fica pior, você não é médico, né? No inciso 2º vem de adotar providências, onde você falou aí, podendo fazê-lo, no sentido de evitar perigo para o trânsito, né, no local. Então o que quer dizer? Vamos imaginar uma questão bem grave, né? Vamos imaginar lá que teve o atropelamento e tal, e o carro seu lá soltou gasolina e começou a querer pegar fogo e a pessoa está do lado do carro. Quer dizer, aí nesse caso, quando tá perigo à vida, você vai poder tirá-lo dali de perto, né? Teve até um caso aí do helicóptero daquele jornalista lá, Borchat, né? Lembra daquilo? O helicóptero caiu num viaduto lá, bateu num caminhão, não foi isso? Foi. E chegou uma pessoa lá e quis ajudar e realmente ajudou, salvou acho que o caminhoneiro, né? Foi. Quer dizer, ali se ele não tira ele dali, ficaria pior a situação, né? Então ele foi lá e ajudou. Porque ainda não tinha nem chegado o socorro, né? Os bombeiros e tudo mais. Porque o helicóptero estava pegando fogo. Então quer dizer isso aí. De preservar o local de forma a facilitar os trabalhos da polícia e da perícia. Por quê? Por que tem que preservar, né, Matheus? Você preserva o local pelo seguinte. Vamos supor... Correu um atropelamento aí e tudo mais, e a pessoa veio a falecer ali no local, tudo indica que faleceu, né? Mas isso aí é muito difícil de você também mensurar isso aí. Mas vamos lá, você sabe que não tinha condições de socorro, né? Então, nesse caso aí, você interferiu no trabalho da perícia. Você sabia que ele não precisava de socorro. Então tá falando isso, de adotar providências, nesse caso, né? Para deixar ali, para preservar o local. Nesse caso você tem que preservar, não tem socorro. Aí você fala, não, vou mexer aqui, vou jogar mais pro lado lá, vou pegar meu carro, vou jogar pro outro lado aqui, aí não pode, né? Já alterou toda a cena ali, né? De identificar-se ao policial que lhe prestar informações necessárias à confecção do boletim de ocorrência. Por quê? Por que você não vai identificar? Ele fala, aconteceu um acidente aqui. Mas quem tá dirigindo o carro? Aí você fica quietinho, você não quer identificar, né? Aí entra nessa aqui. Aí vamos lá na medida administrativa. É uma infração gravíssima. Não poderia ser diferente, né? Com multa agravada 5 vezes, né? E suspensão do direito de dirigir. Mas isso aqui, novamente, nós vamos falar que tem um processo administrativo a ser percorrido. Não é assim, não... atropelou ali, suspensão do direito de dirigir imediato. Não, tem um processo, tem defesa, tem ampla defesa, né? Por isso que precisa, né, da pessoa. Mas aí agora, Matheus, foi até bom tocar nesse assunto aqui, que é o seguinte. Vamos supor, numa omissão de socorro, ocorreu lá uma omissão que é crime, né, e tal, é o crime de trânsito, mas a pena lá é pouca e tal, realmente a pena é baixa, deveria ser mais. Mas aí nesse caso aqui, o cara pega e fala assim, eu vou procurar lá uma pessoa para me defender administrativamente, né, dessa infração gravíssima da suspensão do direito de dirigir, e vou procurar também um outro defensor para me defender na omissão de socorro. Isso vai dar certo? Acredito que não. Por quê? A menos que os dois trabalhem juntos. Porque uma coisa tá ligada à outra, né? O crime que você cometeu ali da omissão tá ligado à infração gravíssima, né? Uma coisa puxa a outra. As audições das testemunhas, as pessoas envolvidas, isso aqui tudo vai entrar aqui no processo de suspensão da habilitação, que tem alguma coisa que pode te ajudar ou pode te prejudicar. Aí agora também nós podemos falar aqui, mas por que você está falando aí de tanto de artigo e tudo mais? Para as pessoas, lá na frente eu vou explicar por quê. Existe uma diferença entre os artigos e a questão apresentada. O artigo 177 diz o seguinte: prestar socorro quando solicitado por autoridade ou seus agentes. Aí isso aqui é o cara que ele foi solicitado, olha o que pior aqui, o policial ou o agente de trânsito, ou a própria autoridade, tem um delegado lá no local que solicita que você preste, socorre ali, você, né, determina
Aí você pega, mas eu não vou fazer isso não tô querendo mexer com isso não. Aí, quer dizer, você entra aqui nesse artigo, que é mais grave ainda, né? E o artigo 178, deixar o condutor envolvido em acidente, você está envolvido, de remover o veículo quando medida necessária à fluidez do trânsito. Aí isso aqui, aí você fala assim, não, eu atropelei o cara ali, eu vou praticar lá o artigo 178, eu vou remover o veículo para fluidez do trânsito. Isso aqui, eu acho que esse artigo, ele ficou meio equivocado, né? Acho que é a palavra. Por quê? O que ele queria aqui, o legislador? Essa fluidez, não é fluidez, para os carros andar mais tranquilo, não é isso não. Isso daqui é porque se tiver algum risco, você entendeu? Por exemplo, é uma curva. Ali não vai dar tempo de você sinalizar e ali o tráfego é intenso. Você tem que tirar o carro dali, vai bater, vai piorar a situação, nós já vimos isso, né? Ah, não, mas é só sinalizar, mas às vezes não dá tempo. Ou vamos supor, um outro exemplo, né? O carro tá ali pendurado numa ribanceira e vai cair lá embaixo, né? Tem alguém lá dentro, você tem que tirar o carro dali, ué, não é? Ou o carro tá numa ponte ali, né? Vê uma ambulância ali que tem que passar com outro doente lá. Não, vocês ficam aí porque eu não vou tirar o carro, não. Essa fluidez... Então, são várias situações, né, diferentes. Essa fluidez não é aquele, não, tem que chegar ali mais cedo ali. Não é pra desocupar a via, pro pessoal continuar trafegando normalmente. Não, nada a ver, né? Não, aí não cabe isso aqui. Então essa fluidez do trânsito aqui tá referindo-se a isso, em coisas necessárias. Chega uma viatura da polícia, tem um bandido ali que vai matar 10, eu tenho que atravessar. E não, vai atravessar também não. Não é essa fluidez, né? Deixar o condutor envolvido em acidente e prestar socorro imediato à vítima é o artigo 304. Quer dizer, o envolvido no acidente, isso aqui eu vou falar aqui mais na frente, ele deixa de prestar o socorro imediato. Quer dizer, ele está lá envolvido e não prestou o socorro imediato, né? Ele entra no artigo 304. Aí vem agora a pena. Mas quanto tempo que é essa pena? Nossa, não prestou socorro e estava envolvido no acidente, é o 304. A pena, aí você vai falar, não, mas aí é brabo mesmo. A pena, detenção, não é nem prisão, é detenção, que é mais leve. Detenção de 6 meses a 1 ano, pouco. E a detenção, ela é aquela que se pagou a fiança, já tá resolvido. Isso, e por isso que é detenção. E pior, ou multa, você pagou... Entendeu aí, você já adiantou. Ou multa. Se o fato não constitui crime mais grave. Ou um atropelamento. Você atropelou lá, né? Vamos supor, uma pessoa idosa. Não constitui mais grave. Como assim? Entendeu? Não, só quebrou a perna. Pro idoso quebrar a perna é bom, Matheus? De jeito nenhum. Talvez ele nem se recupere mais, nem ande mais. Então, mas como ali, se quebrar a perna não é uma questão de correr risco de vida, eles vão considerar que não é fato grave. Mas não é considerado, entendeu? Uhum. Aí, parágrafo único. Incide nas mesmas penas se a sua omissão for suprida por terceiros. Quer dizer, você atropelou, você está envolvido no acidente ali, o 304. Aí você não socorreu. Você falou, não vou socorrer não tô nem aí. Aí vem terceiros e socorrem. Esse parágrafo único aqui não tinha ele não, Matheus. Aí, como o terceiro socorreu, aí não houve, a princípio, antigamente, né, antes do parágrafo único, não havia, o advogado ia lá e falava, não houve omissão, o terceiro, ele queria socorrer, mas veio um na frente correndo, com toda boa vontade socorreu, entendeu? Só que agora, o parágrafo único veio incrementar isso aqui e colocar que mesmo que o terceiro socorra, você é responsável. Entendeu? Porque antes os advogados... Porque, na verdade, se entendia o seguinte, se terceiros estão socorrendo, então eu vou... Não preciso. Eu já vou saindo, depois vocês me avisam. Vê como é que tá. Né? Então, aí o parágrafo único veio tirar... porque antes a defesa já ia falar isso mesmo. Falar assim, não, mas peraí. Ele não socorreu, mas terceiro socorreu. Ou agora, se ele tiver, se ficasse lá, ele socorria. Ele pensou bem, depois ele falou, não, vou socorrer. Não, já levou. Não, então tá certo. Entendeu? Artigo, esse é o 304. 302. Praticar homicídio culposo. É culposo. Homicídio culposo que fez sem querer, né? Negligência, imprudência, imperícia. Na direção de veículo. Entendeu? Mas aí ele praticou, que vem o verbo praticar. Ele deu causa. Mas é por culpa, então ele não deu causa. Deu, ué. Mesmo por culpa ele deu, ué.
Vamos supor que ele é inabilitado. E deu causa. Vamos supor que ele tava meio que dormindo no volante. Deu causa, né? Uai. Vamos supor que ele tava desatento, foi dar um tchau pra namorada. Deu causa. Desatenção é causa. Então, detenção de 2 a 4 anos. Aí a pena aqui já é um pouquinho maior. E suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Veio mais a pena severando aqui. A pena é aumentada de 1/3 a metade se o agente deixa de prestar o socorro. Quer dizer, aí aqui já vem a pena. Isso aqui, pra que eu quero explicar isso aqui? Já vem a pena da omissão. Por quê? Aumentar de 1/3 da pena que é de 2 a 4 anos, a metade se o agente deixa de prestar o socorro. Então a omissão aqui ela já veio a penalidade para ela. Coisa que não tem lá no 304. Que nós vamos discutir mais por que não tem. Então aqui no 302 as coisas já mudaram. Ele deu causa, né? A pessoa fala assim: eu vou atravessar correndo que dá, né? Vamos por cima, né? Aí ele sai correndo lá, o cara vem e atropela ele, mas nem viu. Na hora que viu, o cara apareceu lá correndo, né? Aconteceu isso, Matheus, um tempo atrás aqui na Estrada do Glória. Não sei se você lembra? A história é o seguinte: Cheguei. Foi um atropelamento que, assim, grave, né? Mas aconteceu o seguinte: o cara tinha mangas lá na beira da rodovia. Não sei se hoje tem, eu acho que ainda tem. Ou não tem? Se a queimada não acabou com elas. Se a queimada. Tinha mangueiras lá naquela rodovia indo pro Glória. Aí o que aconteceu? Eram muitas mangueiras. Aí na época, dezembro, época de manga, né? Então, acho que foi mais ou menos nessa época aí. Aí o cara foi lá chupar umas mangas pra ele chupar, né? Ou levar pra casa, não sei qual que era a intenção. Aí ele tava lá mexendo naquelas mangueiras. Por infelicidade do cidadão, eu não sei se já era de tarde, tá escurecendo, entendeu? No local ali meio complicado ali de visibilidade. E por infelicidade dele, tinha uma caixa de marimbondo lá nessa mangueira. É verdade. Olha pra você ver que fatalidade. Aí ele jogando pedra na manga, ele não queria acertar a caixa de marimbondo, ele queria a manga, né? Óbvio, né? Aí ele joga a pedra, acerta o que, Matheus? O marimbondo. O marimbondo. E marimbondo, você já viu, o caixa de marimbondo é um problema. Na hora que ele jogou lá aquela pedra, né? Ou cutucou com bambu, não sei como é que foi. Eu sei que ele mexeu nessa caixa lá sem vontade. Os marimbondos ferroaram ele, veio tudo nele. O que ele fez? Correu pra rodovia. Correu. Ou pior ainda. Aí vinha um carro. E ali o carro tava meio rápido, atropelou ele. Mas atropelou assim, sem vontade. Aqui, entendeu? Mas ele, no caso lá, ele deu causa, porque ele não tava com atenção, né? Uhum. Mas aí eu acho que nem deu causa no caso. Não, dependendo do lugar também, como é que o motorista vai imaginar? Não vai ter tempo, né? Porque eu acho que marimbondo, na hora que ferrou, você sai correndo pra qualquer lado, né? Vai pro lado que der, né? Não deu causa não. E causa o exemplo que é outro. Quem deu causa foi o rapaz que saiu correndo, né, do marimbondo. Não, mas não por querer. Então, sem querer, mas quem deu causa aí foi o apanhador de manga. Foi o apanhador de manga? Uhum. Se ele tivesse só apanhando a manga, tudo bem, mas aí o marimbondo veio, então ele não deu causa, aí ele entra no 304 e não entra no 302 não. Se for verificar direitinho, mesmo porque essa história veio à tona, e parece que na época lá, faz muitos anos isso, o próprio policial colocou que tava cheio de marimbondo, foi até difícil, né, dele descer da viatura lá pra fazer os trabalhos, parece que teve que chamar bombeiro, porque os marimbondos ficaram alvoroçados mesmo depois do fato, porque marimbondo tá nem aí com o atropelamento, né? Então, aí como teve esse fato, ele não deu causa. A causa foi do rapaz apanhando manga. Aí ele entra no 304 e não no 302. Agora no 302 seria aquela falta de atenção, essas outras coisas. As circunstâncias que agravam a penalidade é a penalidade de multa. Dano potencial a 2 ou mais pessoas agrava. Veículo sem placa ou adulterado agrava. Que aí é outra multa, mas é agravante, né? Sem permissão ou sem CNH agrava. Claro, né? O cara tá dirigindo sem CNH agrava ali a penalidade. Profissão que exige cuidado, Matheus, para transporte passageiro ou carga agrava. Por quê? Porque aí onde nós falamos dos caminhoneiros, né? Que eles têm todo esse cuidado, né? Porque eles já são treinados para ter a profissão deles, né? A direção do veículo. E nesse caso aqui, se ele faltou atenção, agrava. Por quê? Porque ele já tem o dever de cuidado, né?
Utilizando veículo adulterado, equipamento ou característica. O que quer dizer isso aqui? Aí você mexeu no veículo, o motor lá é 1000, você pôs um 2.0, aí você adulterou o veículo, né? Você pôs uma roda maior pra ficar mais alto, aí você bateu na pessoa com mais violência, isso aqui tudo vai agravar. E sobre outro agravante, sobre a faixa de pedestre, é claro. Que a pessoa que está na faixa de pedestre ali, ele está crendo que ele está protegido por causa da faixa de pedestre. Aí vem o outro lá e te atropela. E é claro que vai agravar. No Código Penal, Matheus, tá lá a omissão de socorro, mas não tá falando do atropelamento em si. Tá lá é geral a omissão de socorro. Pode ser outra coisa, entendeu? No Código Penal. Tá no artigo 135, omissão de socorro. E lá a pena é menor. Olha que loucura a omissão de socorro lá. Por exemplo, dá um exemplo aqui então mais... Eu não tô querendo dar um exemplo muito ruim para não deprimir as pessoas, né? Mas ó, o cara leva um tiro. Aí ele levou um tiro, nem foi você que deu o tiro nele lá. Aí você passa lá e fala, bem feito, né? E você tem a chance ali, ele fala, socorro, Matheus da Rádio Difusora, CPF, número tal, RG. Não, aí também não. Mas aí ele pega e grita você lá. Aí você pega e não socorre ele. E todo mundo vê, falando lá, o Matheus, como é que ele é ruim. Aí você fala assim, ele omitiu o socorro. E você passa com o seu carro lá. Então quer dizer, a gente pra incorrer no crime de omissão de socorro. Crime, né? Crime de omissão. De omissão crime de socorro. Não precisa ser justamente ligado ao trânsito, não. Entendi. Você pode, ou uma pessoa grita, socorro, ali na beira ali. Uma pessoa idosa passando na rua, passou mal ali, sentiu mal. E você continuou na boa. E ela morre. Você omitiu o socorro. Omissão de socorro também. Omissão de socorro. Porque nós temos, se você tem condições, né, vamos lembrar, né? Tá lá cheio de marimbondo, socorro, os marimbondos vão me pegar aí, né? É meio difícil, né? Agora eu tô dando um exemplo assim, se você pode, né? Por exemplo, vamos supor, a pessoa tá ali nadando, você não sabe nadar, e ela tá gritando lá, socorro, aí se você pular lá dentro da água, você vai morrer afogado. Isso aí não é emoção de socorro, Não, aí não. Mas você é um bombeiro treinado. Aí você campeão. fala assim, não, hoje eu tô de folga. É omissão, né? Ou você é um campeão de natação. Olha aí, campeão, né? Matheus, campeão de natação. Aí o cara grita lá, socorro, Matheus, campeão de natação, ganhou 3 medalhas. Aí você fala assim, não, vou ajudar não, omissão. Omitiu o socorro. Você tinha condições, né? Aí vem lá isso é no Código Penal. Nós não estamos falando agora, nós já saiu do trânsito. Só para exemplificar. Porque tem algumas coisas do trânsito, do atropelamento, que vai entrar aqui no 135 do Código Penal. O parágrafo único do 135 do Código Penal. A pena é aumentada de metade se a omissão resulta lesão corporal grave e triplicada se resulta morte. É claro, né? Se a coisa for pior. Aplica a condutor não envolvido em acidente que se omite, viu? Aqui, nessa aqui do artigo 135, aquele condutor que não está envolvido, ele entra aqui, não entra lá. Ele entra aqui. Ele nem está envolvido. Ele está passando na rua, lava roupa todo dia. Aí tá lá um cara atropelado e o agente fugiu, o condutor. Aí ele pega e fala assim, o que aconteceu, amigão? Ele fala assim, fui atropelado aqui, judeu aqui, me leva ali e tal. Aí ele fala assim, vai dar não, eu tenho um encontro aqui com a minha namorada e ela não gosta de esperar. Vou sujar minha roupa. Motivo fútil, né? Vai. A omissão não é só você, não, então eu tenho que ir lá e pôr ele nas costas e ir andando com ele. Não. A omissão é se você pedir ajuda, já você não omitiu. Se você ligar pra ambulância... Um telefonema já te livra disso. Já te livra da omissão. Você tomou... Liguei pra polícia. Polícia, tem um rapaz aqui que foi atropelado e o cara fugiu e eu tô aqui. Você está vindo? Eu tô esperando. Você não se omitiu. Ambulância, vem aqui. Você não se omitiu. Entendeu? Nesse caso, não, né? Agora, nós vamos lá. Por que eu falei que é tanto de artigo? Olha aí, terminando o tempo, parece que não combinou. Mas combinou mesmo. Por exemplo... Não deu causa. O cara não deu causa. Se ele não deu causa, qual artigo que você acha que ele entra, Matheus? Nós falamos já, né? Ele não deu causa, mas ele está envolvido no acidente. Mas ele não deu causa. Quem deu causa foi, às vezes, o rapaz lá que estava apanhando manga. Agora me fugiu o número do artigo. É o 304. 304. Né? Do CTB. Ele não deu causa.
Então deixou o condutor, no caso ali, ele não é o condutor de nada, ele tá até de pé, né? Ele não deu causa. Aí nós vamos entrar aqui, se ele não deu causa, no 304. Agora vamos lá, ele deu causa, se você esquecer o número não vai lembrar, né? Mas é o 302, ele deu causa, por exemplo. Ele é o condutor, ele é o envolvido, que falta de atenção. Qual outra causa que nós falamos aqui? Pode ser falta de atenção, pode ser... Não, essa causa aqui é culposa, viu? Essa causa aqui, ela seria mais pra uma falha no veículo. Uma falha no veículo, que ele não verificou, alterou a característica lá, deu zebra, né? Ali, nessa omissão aqui, ele vai entrar no 302. Ou ele deu causa mesmo, né? De qualquer forma ali. Eu vou ali e vou atropelar aquele cara ali também. É causa, né? Mas aí já entra no dolo, né? É lógico que a pena dele aqui, quando nós falamos de dolo, ela é aumentada, né? Essa peninha aqui de 6 meses aqui, né? Ou multa, não. Já é diferente, né? Aí um crime é outro crime aqui. Aí que ele vai responder aqui da omissão. Nós estamos falando da omissão. Nós não estamos falando do crime do atropelamento, né? Por exemplo, não, eu vou atropelar ali o Matheus, que eu não gosto dele, porque lá na Rádio Difusora ele falou que eu sou feio. Aí, isso aqui já tem o crime, né? Aí não é o crime só de omissão, isso aqui nós estamos falando da omissão. Porque até quando é intencional, ele não vai socorrer, né? Não. E às vezes socorre. E diminui, você sabia, a pena, se ele socorrer. Ele pode arrepender. Tá, aí ele falou assim, atropelou. Aí, tá vendo quem é feio? Você falou que eu sou feio. Aí você fala assim, não, mas você tá até bonito hoje. Aí ele pega e fala, vou socorrer. Ou então até pra livrar um pouco da pena, né? Às vezes já fala assim, também fala, fiz cagada, né? Vou atropelar e já vou socorrer, porque eu vou levar muita tinta, né? Aí vai diminuir a pena, porque ele diminuiu os danos. Tá falando aqui, rindo e tudo mais, mas é pra tornar o programa mais leve, mais agradável. Porque é muito grave, né? Porque o negócio é sério, é complicado. Nós pusemos até a ilustração aqui que nem, né, acontece, e nem queria pôr muito grave, porque a ideia do programa não é deprimir ninguém, né? Aí se ele, agora essa tá fácil. Ele não é condutor, não é nada, ele é o que passou subiando lá e não é nada. Aí ele entra em aonde? Ele entra no 304? Não, ele entra lá no 135 do Código Penal. Eu tô lá na frente. Do Código Penal, por quê? É porque hoje eu tô sem a minha colinha aqui, sempre quando aí quando o Ronaldo tá falando, eu tô com a minha colinha aqui, hoje eu não fiz. Tá vendo? Mas aí, por quê? Porque ele não é envolvido, ele entra só na omissão. Quer dizer, agora o cara lá que tá envolvido, ele vai responder por outras coisas, né? Vamos supor, ele é inabilitado, vai responder. Ou ele faltou atenção, ele vai responder. Aí tem outros implicantes. Agora aqui, não, ele não atropelou e fez nada, ele vai entrar só na omissão. Por isso que ele vai lá pro 135 do Código Penal, entendeu? É bem aí fácil. Não é no Código de Trânsito, é no penal mesmo. É só na omissão, ele tá entrando só na omissão. Matheus, o que nós tínhamos pra falar aqui hoje é isso. Eu não sei se você reservou ali a frase aí. Tem frase hoje? Não temos frase hoje. Tô esperando, gente. Manda pra nós aí, pessoal. As frases de para-choque pra gente falar aqui no programa. Nosso WhatsApp é o Quem 35, mandou foi o Luciano, Fabiano, né? O Luciano, É Fabiano? É o Rodrigo, né? Rodrigo do Guapé mandou. E o telefone, anota aí, gente. Salva aí no seu WhatsApp, é o 35 99715 8383. É o telefone para você mandar a frase do caminhoneiros, vamos lembrar aí. Sugestão pro programa. Totó, manda o do seu aí, um tema qualquer. Joaquim. Né? Então são Jacaré. Vários caminhoneiros aí nas cidades que estão acompanhando o nosso programa e podem nos ajudar a enriquecer o nosso conteúdo. Verdade. Então a gente coloca aí o WhatsApp à disposição de vocês. Muito obrigado pela audiência. Um abraço a todos. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, gente. Tchau. A Difusora FM apresentou Direito de Trânsito com Ronaldo César.